Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Saudade de vocês. Já estou eu aqui de novo, trazendo mais uma historinha para a gente conversar, uma palestrinha rápida, para a gente saber um pouco sobre a nossa malandragem, sobre a nossa entidade querida, que é o Zé Pilintra. Tá legal? Para quem não me conhece, meu nome é Valquim Moura, sou dirigente da Tenda Mukikura. É um prazer ter vocês aqui nesse momento. Seja bem-vindo para mais um momento da gente aqui de palestra, de conversa, ok? Enquanto eu estou falando com vocês, estou falando com todo mundo que está aqui presente na minha casa também. Mês de julho, a gente começa o mês de julho comemorando, né? Tem duas entidades super importantes, né? Uma é o orixá, que é a Nanã. Nanã também é um dia do mês de julho que a gente louva. E no dia 7 de julho, pelo Rio de Janeiro, né? Através do vereador Átila Nunes, né? Acho que é deputado, desculpa, eu não entendo muito de política. Eu sei que ele criou essa lei. Eu não lembro se na época que ele era vereador ou deputado. Ele criou o dia do Zé Pilintra, onde a gente homenageia seu Zé Pilintra no dia 7 de julho. Né? Mas quem é seu Zé Pilintra? Né? Essa entidade que a gente tanto conhece da malandragem, que a gente na maior parte das vezes vê dentro das nossas giras de Umbanda, né? Mas a gente não sabe muito dessa história e como funciona essa história do Zé. Né? A gente, quando a Umbanda foi criada, e eu acho muito bonito isso, né? Quando o Zé de Moraes criou a nossa Umbanda, a gente teve uma grande leva de espíritos que se predisporam a trabalhar, né? Cada um dentro da sua perspectiva evolutiva e dentro dessas linhas de trabalho. A malandragem uma faixa vibratória de entidades que trabalham muito ligados aos nossos Exus, porque são, né, entidades que trabalham muito voltados para a Terra, a nossa rua, né, o nosso povo de rua. Então, essa malandragem, ela chega e se associa a esses Exus. Só que a história dele vem de muito antes. Né? Seu Zé se apresenta dentro das nossas gírias de Umbanda, né, como famoso e boêmio malandro, né? Sendo que ele também tem uma outra história que vem de muito antes. Quando a gente fala no seu Zé Pilintra, né, o Zé Pilintra em si, ele realmente foi uma pessoa encarnada. Né? Nós temos vários, né, e dentro da nossa história, né, dentro da nossa filosofia, a gente sabe, né, que Maria Padilha teve uma encarnação, né? Dona Mulambo teve a encarnação, seu Tranca-Rua, como médico, teve a sua encarnação, mas todas as entidades, né, as entidades com quem a gente trabalha, que todos os terreiros têm, né, dos nossos Exus, Pombagira, todos eles, né, eles trabalham dentro dessa faixa vibratória, dentro dessa insígnia, né. Tranca-Rua, Padilha, Mulambo, seu Zé, né, foram pessoas encarnadas, porém existe uma leva, uma legião, né, de espíritos que hoje trabalham em seu nome. Né. E eu acho isso muito interessante. E seu Zé, ele teve uma vida que começa no Nordeste. A gente está acostumado a escutar, né, o ponto dele, que é o Zé, quando vier de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Realmente ele veio de Alagoas. Né? Seu Zé chega de Alagoas. Seu Zé, numa boa parte do Nordeste, onde a gente tem o Catimbó e onde a gente tem a Jurema Sagrada, seu Zé é um mestre juremeiro. Tá? Ele tem um papel de médico, por isso que a gente escuta muito dentro dos pontos do seu Zé Pilintra, a gente chama ele de doutor, porque ele realmente foi um médico curandeiro dentro dessa filosofia que existe do Catimbó e dentro da sua filosofia. Ele era uma pessoa que conhecia muito das ervas. Tá? Ele é uma pessoa que fazia garrafada. Né? Nosso Nordeste, ele tem um papel cultural que eu acho assim fantástico e louvável, porque as nossas rezadeiras, os nossos, né, benzedeiros, nossas benzedeiras, elas sabem muito das propriedades das ervas. Né? Eu queria ter 10% dessa sabedoria ancestral. Né? Se bem que hoje a gente consegue, né? Mas essa sabedoria de oralidade, de conversar com os benzedeiros, de conversar com os curadores de ervas, é o primordial. O seu Zé foi, numa boa época, esse nosso grande curador. Okay? E nós temos essa vinda de Zé, desse grande boêmio, num determinado momento, né? Tanto que a gente tem essa migração rural
toda, né, que sai todo mundo do seu Nordeste para cá, né, para as grandes cidades. Seu Zé vem e ele vem compor a nossa boemia carioca. E aí ele se torna o grande malandro Zé, ok? Seu Zé, o que ele gosta, né? O que atrai, né? E eu trouxe aqui vou até ler para vocês o texto, né? Seu Zé, ele se torna um malandro porque ele tem, eu acho, dentro das filosofias todas que a gente vê, né? Dentro de todas as linhas de identidade que a gente conhece, o malandro é aquele que gosta de estar na rua porque ele gosta de estar no meio da sorte da vida, né? Ele é aquele que está, né, dentro da boemia, que está dentro das perspectivas de vida, auxiliando aqueles que estão na periferia. E aí eu entendo por que seu Zé e toda a malandragem se associam aos Exus. Exu está na periferia, Exu está nas ruas, Exu está nas encruzilhadas, Exu está onde, muitas das vezes, ninguém quer estar, né? Exu está no momento maior da nossa solitude, né, das nossas vezes, da nossa solidão, e nos momentos que a gente precisa de mais ajuda, é com eles que a gente conta sempre. O seu Zé, né, se arma disso. Eu tenho uma apresentação para fazer amanhã, né, no Arranco do Gente Dentro, que eu faço parte da escola, e a gente está fazendo uma apresentação com a Ópera dos Malandros. E eu entendi por que o malandro é chamado de Barão da Ralé, né? Porque ele nunca escolheu estar aonde a sociedade está. Ele quer estar onde a periferia está, porque ali é onde existe a simplicidade, onde existe a humildade, onde existe muitas das vezes a inocência, é onde eles querem estar protegendo, para que isso nunca se perca, né? Então vamos entender um pouco dessa história de quem é seu Zé, né? E vamos falar sobre a malandragem também, para a gente poder entender que vibração é essa dessas entidades que chegam para a gente. Estão sempre nos ajudando, ok? Seu Zé Pilintra é uma das entidades mais populares e queridas das religiões de matriz africana do Brasil, como na Umbanda e o Catimbó. Conhecido como advogado dos pobres, padroeiro dos bares e da noite, ele representa um arquétipo do malandro. É o boêmio, o trabalhador, o defensor dos oprimidos. Malandro que é malandro, ele nunca vai se vangloriar em cima do inocente. Ele se vangloria em cima do esperto. Porque aquele que se acha esperto o suficiente é onde a malandragem mostra para ele que ele é o maior burro de todos. Okay? A trajetória mítica do seu Zé Pilintra é dividida em duas raízes principais. A raiz do Nordeste, que é o Catimbó e a Jurema, que acredita-se originalmente que ele foi um mestre curador e juremeiro nordestino, né? E é um homem que viveu no sertão de Pernambuco, por vezes associado ao Pajeú ou a Exu. Após desilusões amorosas, dedicou-se aos seus ritos sagrados da Jurema, tornando-se entidade encantada. Então lá ele é um juremeiro, né? E toda a malandragem, né? Seu Zé, os malandros, Maria Navalha, todos eles sempre têm uma história dessa que morreu, né? Por amor, por uma desilusão. Os pontos já mostram isso, né? Com a face carioca, né? A migração nordestina das décadas de 20, ele chegou ao Rio de Janeiro. No asfalto e nos morros cariocas, especialmente na Lapa, transformou-se na figura clássica do malandro, que é aquele que está sempre de branco, daquele linho branco alinhado, seu chapéu Panamá, entendeu? A sua gravata, a sua bengala, o seu cigarro na mão. Tornou-se o espírito que protege os marginalizados, as prostitutas, os moêmios e as pessoas de dificuldades financeiras, né? Ele está dentro desse patamar, né? Ele está dentro dessa vibração. Por que eles gostam e eles estão sempre? Porque é onde existe a maior periculosidade. Ele quer, e a malandragem, hoje eu entendo que a malandragem faz um papel de muito serviçal. Não estou dizendo que as outras entidades, como Caboclo, Preto Velho, né, não façam esse tipo de trabalho, mas quem está nessa vibração terra a terra, o tempo todo, ao nosso lado, né, dentro desses perrengues todos, são sempre eles, porque eles fazem esse papel, né, de muita força que existe dentro de toda a filosofia que Jesus deixou. Quando eu olho, vejo hoje os malandros e vejo, né, seu Zé Pilintra e muitas das entidades da nossa Umbanda, né, eu entendo que eles se tornam, né, dentro dessa filosofia, né, puxam essa cristandade, puxam essa força crística com eles,
Porque essa filosofia que Jesus nunca quis estar, né, por mais que seja o rei dos reis, né, ele nunca quis estar aonde existia o conhecimento. Ele queria sempre trazer esse conhecimento para as pessoas que não conheciam. Ele queria estar ajudando justamente as pessoas que eram oprimidas, que eram excluídas, que eram marginalizadas, porque ele sabia que o grande papel que existe, e nós como umbandistas, nós como espíritas, nós, né, que acreditamos na palavra de Cristo, temos sempre que estar abençoando, né, protegendo, amparando essa marginalidade que existe. Eu acredito que a Umbanda, né, eu vejo outras religiões tendo um papel muito importante dentro desse papel dos excluídos. Eu sinto que ainda falta um engatinhar mais forte dentro da nossa Umbanda para que isso aconteça, né? Trazer essa proteção, trazer essa cultura, trazer esse conforto àquelas pessoas que tanto precisam, ok? E esse é o seu Zé. E aí, quando a gente fala dos malandros, né? Quem são essas entidades malandreadas que chegam, né? Hoje eu tô com a camisa do seu Zé falando das 7 encruzilhadas, porque eu vou trabalhar com ele hoje. A gente tem giro de malandro na nossa casa. Até uma homenagem dentro da minha forma de levar a minha casa. Eu separo, né, o mês de julho e o mês de junho justamente para as entidades, né, mais terras da gente, né, que são os Exus, a Pombagira, os malandros e os Exumirins, né, para deixar eles trabalharem, né? Porque quando a gente junta todo mundo dentro de uma gira só, não dá tempo de cada um fazer o seu papel. Então, na minha casa, eu costumo fazer uma gira de Exu, uma gira de Pombagira e uma gira de malandro, todos na sequência, para que eles possam trabalhar. E aí, quem é essa falange que a gente tanto fala? Na Umbanda, a linha dos malandros é uma falange espiritual que representa a sabedoria das ruas, o jogo de cintura e a superação das dificuldades. Tudo que o carioca faz. Né? A gente já deveria ter malandro tatuado no carioca. Eu acho que em toda a população brasileira, né? A gente já deveria ter o malandro tatuado, porque todos nós temos esse jogo de cintura. Né? A gente aprende muito com as vicissitudes que a rua nos traz. Né? Uma coisa é a gente viver a nossa vida presa dentro de uma bolha. Quando a gente vai à rua e conhece a bolha, né, eu falo isso muito, a gente aprende a ter esse jogo de cintura, porque eu fui criado, né, num berço com muita educação. Né? Sou de classe média, meus pais me deram toda a educação possível, né? Mas quando eu fui para a rua, né, que eu comecei a fazer faculdade, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a sair, é que eu entendi essa sabedoria de rua. Tem determinadas coisas que a gente se recua, tem outras que a gente avança, né? É o momento de saber blefar dentro dos jogos da vida que a gente apresenta. Isso é a energia da malandragem, né? E eu sou uma pessoa muito abençoada porque, por conta da escola de samba, né, eu já frequentei algumas comunidades. E quando eu passei por essas comunidades, né, eu sempre senti a presença deles. E hoje eu entendo e vejo uma outra realidade das comunidades. A gente tem a violência, é o fato maior que existe dentro dessas comunidades. Mas, além disso, né, vocês conseguem ver pessoas simples dentro daquela vicissitude toda que existe, né, que é um caos, às vezes, né, sendo felizes. Dentro da sua humildade, dentro da sua perspectiva de vida. Então, eu comecei a entender o que é essa sabedoria, né? Esse jogo de cintura, né? A violência, que deveria ser uma coisa muito grotesca dentro das situações que existem da comunidade, né? As pessoas veem com muito mais naturalidade. Né? Não que eu esteja defendendo, né, essa violência, mas eu entendo hoje que quem mora lá, né, ela vê o mundo com uma outra realidade, uma outra perspectiva, totalmente diferente da nossa que está fora. Entendeu? Ali, por mais que exista violência, é um campo neutro e um campo positivo na vida dela, bem diferente da gente. Né? A rua é um momento de paz e de felicidade. O representante mais famoso, como a gente sabe, da malandragem, seu Zé Pilintra,
né? E entre outras existe a Maria Navalha, que foi uma grande malandra, a maior malandra que existe da história, né? E o seu Zé Pretinho, né? Que são as entidades mais conhecidas dentro dessa malandragem. E essa é a energia, né, dentro de tudo que existe, dos nossos malandros. Então, malandro hoje, quando a gente faz uma gira de malandro, eu acharia muito legal se todo mundo conseguisse prestar atenção e entender, né? A gente tem várias linhas de Umbanda, a gente sei que a gente às vezes está passando por... está com a vida sobrecarregada e cheia de problemas e a gente quer desabafar. A gente quer encontrar com uma entidade para poder colocar a nossa vida em dia, né? Mas se a gente pudesse ouvir o que a gente fala e entregar realmente tudo que a gente precisa e ouvir o que a gente recebe de conselho, a nossa vida estaria muito melhor, né? Hoje é aquele dia que eu vejo muitas das coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que não vai dar certo, darem certo. Hoje é o dia que eu vejo, né, o quanto vale a pena, né, o jogo dessa vida. A minha vida ela não tem um ponto final, né? A gente tem que parar de achar que a vida se termina numa cartada, né? A cartada é só o início dessa jogada toda. O dado que rola em cima da mesa, a carta que rola em cima da mesa, o dominó que rola em cima da mesa, ele só está sendo uma cartada para a gente se dispor e ir além dentro dessa jogatina. Então hoje é o dia que eu aprendo a trazer sempre a simplicidade para a minha vida. Hoje é o dia que quando eu penso e vejo a malandragem trabalhando, eu vejo a beleza e a riqueza chegarem dentro de uma simplicidade total, né? Eu vejo espíritos que se predisporam a vir, né, trazerem a sua malandragem, a sua traquinagem, a sua realeza, né, da ralé, como a própria música de Chico Buarque fala, o Barão da Ralé, se apresentar e nos fortalecer no nosso dia a dia, né? É a hora que eles nos dão muitas das vezes, os alertas, dá um passo para trás dentro dessa jogada, não é o momento certo, né? É a hora que às vezes eles falam assim, ó, tá na hora de você jogar todas as cartas e botar as cartas na mesa, resolver essa situação, tá na hora de você fechar esse jogo, ganhar aquilo que você precisa para sua vida. Então, só tenho hoje também a desejar a vocês que essa força de malandragem, a força de seu Zé Pimenta, de Maria Navalha, de Zé Pretinho, de Zé Malandro, né, de todas as encruzilhadas, de todas as ruas, da boemia, da Lapa, né, esteja presente em cada lugar onde vocês estejam, ensinando também a vocês a terem, né, essa simplicidade, essa humildade e esse amor, né. Uma coisa que eu aprendi muito com eles é aprenda a saborear a vida. O malandro nunca fica bêbado. O malandro saboreia a sua cerveja, saboreia a vida do jeito que ela acontece. Porque tudo é uma realidade, uma perspectiva. Tá? Gratidão por você que ficou até agora. Gratidão. Uma boa noite para você. Uma boa noite não, né? Uma boa tarde para vocês.